quadro. Live, estamos live. Olá! Olá, boa noite a todos que nos assistem. A nossa primeira live aqui no Facebook, estamos um pouco nervosas. Não sabemos se está dando certo. Isso. Ju, você que está aí com a gente, dá uma boa noite para a gente saber que a gente está online, para eu poder apresentar todo mundo. Aqui está dizendo live. Agora eu acho que entrou. Acho que a gente ficou falando um pouco. Vamos lá, vamos ver. Ju, por favor, me diz se a gente está online. Ah, estamos online. Bom, pessoal, nossa primeira live aqui no Facebook do Mulheres Mix. Estamos hoje com a nossa primeira convidada, Fernanda do Vale, eu, Cláudia Dutra, Carla Camurati, e a gente está muito feliz e meio com pânico, mas muito contente porque é uma convidada muito especial, que faz um trabalho muito lindo, e a Carlinha vai falar um pouquinho mais. Boa noite a todos. Oi, boa noite. Boa noite, Fernanda. Fala, Cláudia, querida. Eu quero primeiro fazer um elogio de cara ao trabalho da Fernanda. Eu gosto muito do trabalho da Fernanda, eu acho que a Fernanda consegue ter na fotografia, exprimir um trabalho. Eu achei a melhor palavra para definir o seu trabalho. Eu acho que você faz um trabalho para as mulheres que é abolição, entendeu? É um trabalho abolicionista, porque eu acho que a relação que a mulher é obrigada a ter com o seu corpo, com tudo, né? Com a sua forma. A Simone de Beauvoir fala uma frase que eu adoro, né? Que é: a mulher não nasce mulher, torna-se. No sentido de que existe uma forma para cada mulher. E o seu trabalho como fotógrafa é genial nesse sentido. A gente podia, antes de começar a falar, porque eu tenho muita curiosidade de saber como você vivenciou tudo isso, eu queria que a Cláudia mostrasse, que a gente começasse. Depois a gente vai mostrar várias vezes. Eu queria que a gente voltasse no seu trabalho, conforme a gente for conversando, a gente sobe ele de novo, porque para que as pessoas possam ver do que a gente está falando, porque é bem importante. Sobe o trabalho da Fernanda, sobre as fotos aí. Olha, meninos, vou fazer um teste, tá? É a primeira vez que eu vou share the screen. Vamos lá. Põe na tela inteira, a gente fica em off, Cláudia, vamos ver. Será que vai dar certo? Vamos ver que coisa. Com emoção. Eu não estou vendo nada. Não, calma, que eu estou com a tela ainda aqui, peraí. Não estou vendo nada. Eu vou até... Na verdade, gente, essa aqui é uma loucura, porque eu nunca fiz isso, então eu estou tentando. Primeiro a tela inteira, sim, mas do que, né? É um mundo moderno, aprende-se fazendo. Aprende ao vivo. É ao vivo. O pessoal vê a gente errando mesmo, não precisa nem de making off, é tudo ao mesmo tempo agora, é um making off junto com o in e o off o tempo inteiro. Vamos lá. Menina, até agora estou eu aqui, né? Mas vamos lá, vou tentar mais uma vez. Share the screen sharing to monitor. Acho que não é aqui, não. Works. Ok. Share the screen. Eu estou vendo a gente. Ô, dona Juliana, não tem como share the screen, não. É vida real, gente. Eu estou vendo a gente. Tira o som aí, Carlinha, do celular. Está fazendo um off. Não, estava querendo ver se você ia acertar e dividir a tela. Não, mas quando eu aperto o share screen, aparece a nossa própria tela. Não está aparecendo a segunda tela, que é onde eu tenho que share the screen, entendeu? Janela aplicativo não é, guia Chrome também não. A Ju podia te socorrer, mas então vamos falando enquanto você vai descobrindo. Vai. O que eu acho que é muito importante, eu queria que você contasse para a gente, porque quando é que você começou
na realidade, é vivenciar esse transtorno alimentar, quantos anos você tinha, como foi a sua trajetória, porque eu acho que toda a experiência e como você metabolizou tudo que você sentiu e tudo que você passou é tão interessante, é tão especial, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que a gente ainda não conseguiu dividir a tela, mas a gente vai Meninas, eu estou conseguir. ouvindo, tá? Só estou descobrindo aqui, mas eu estou ouvindo e participando de tudo. Fala, Fernanda. Bom, primeiramente, boa noite. É uma honra estar aqui com duas grandes mulheres reais, né? Que eu acho o máximo. E tanto real que a gente não está conseguindo aqui fazer o que foi programado. Mas eu acho que eu comecei com essa questão do transtorno alimentar desde a infância, já com eu fui aquela criança seletiva, né? Aquela criança muito magrinha. E por a gente ter esse padrão na sociedade que valoriza tanto a magreza, isso, eu sempre fui muito elogiada pela minha magreza, né? Então, aquela coisa de eu já cresci com isso, sendo normal, né? E dentro de casa, minha mãe sempre fazendo regime, eu tinha duas irmãs, tenho duas irmãs mais velhas, também sempre fazendo regime, então isso era uma cultura normal para mim, eu não achava que tinha alguma coisa errada comigo, né? Então eu convivi com isso por 18 anos até ter o diagnóstico, entre altos e baixos, entre fases piores, mas sempre sem saber que isso não era um comportamento normal. E quando eu estive perto dos 30 anos, que eu acho que foi quando eu perdi a mão, né, o transtorno dominou mais, aí eu cheguei no pico da minha anorexia, precisei de uma internação. E na época, por não encontrar literatura e por ouvir muita. As pessoas querem ajudar, né? Mas acho que as doenças mentais ela ainda carrega um estigma muito grande. Então, aquela coisa, nossa, por que você não come? As crianças da África, né? Aquela coisa que a gente está acostumado de você não tem problema, então por que está criando? É só comer, enfim. Eu resolvi escrever meu primeiro livro, isso há 12 anos, e eu acho que a arte, né, ela me curou. E aí eu encontrei esse canal. O primeiro canal foi através do livro, e esse último projeto que a gente vai falar veio 10 anos depois, em comemoração à minha recuperação. E quando você viveu, eu tive uma grande amiga que era uma atriz, uma bailarina, a Rosane Maia, que quase fez o Carlota comigo, numa fase muito embrionária. Ela me ajudou em várias coisas, porque eu queria que a Carlota Joaquina dançasse, e a Rosane tinha um problema sério de anorexia. E era engraçado, porque a sensação que eu tinha, ela tinha tanta energia, ela era tão elétrica. Como era a sua vivência com a anorexia? Até para as pessoas entenderem, porque eu acho que deve ter gente que tem anorexia e não sabe que tem, que nem você acabou de falar. Exato, porque esses comportamentos são muito normalizados na nossa cultura, né? E as pessoas associam a anorexia àquela imagem de uma pessoa muito magra, já morrendo e tudo mais. Mas tem pessoas com obesidade que têm anorexia. Então, assim, porque o que dá o diagnóstico não é só o peso, é o comportamento da pessoa. Então, se ela vive com aquela obsessão de emagrecer, obsessão com a forma corporal, né, em busca sempre de uma nova dieta e tudo mais, isso já é um indício de que a pessoa tem. Peraí, desculpe, Cláudio, desliga seu microfone para você poder fazer aí a operação, entender o que está acontecendo, porque a gente fez esse teste e não deu problema nenhum. Mas aí não interfere na Fernanda falando e você fala à vontade, não tem problema, o pessoal está vendo você falar. Mas fala, então voltando, Fernanda, você estava contando, porque eu te perguntei sobre o comportamento, porque como é que... Exatamente. Que a anorexia ela não é só sobre o peso, né? Da pessoa estar muito magra, com aquela imagem de uma pessoa já definhando, né? As pessoas associam a anorexia a estar morrendo. Não, tem muitas pessoas entre a gente que sofre e que a gente nem imagina, né? Mas quando a pessoa, eu acho assim que
não é questão de querer emagrecer, não é questão de querer ser mais magra ou de cuidar do corpo, é o quanto isso te custa. Tá te custando? Tá custando a sua saúde, né? Então tem que levantar o sinal vermelho e procurar ajuda. Entendi. E quando você escreveu, como foi o processo de escrever o seu primeiro livro? Oi, Cláudia, fala. Então, eu vivi bastante isso na minha adolescência, porque eu fazia balé clássico, e você tinha que ter um biotipo muito magrinho, e é muito louco, porque você tem que ser baixinha e magrinha, né? Então, assim, eu não podia, baixinha eu já não era, tinha que ser magrinha, mas eu era muito magra. Então, é por isso que eu conseguia entrar no balé. Mas eu tinha amigas que eram excelentes bailarinas, mas elas tinham mais bundinha, ou mais fortes, né? Nem eram gordas, né? Nem eram gordinhas, eram mais fortes mesmo, estrutura óssea. Elas sofriam muito, muito, porque a gente fazia muita prova para a Royal Academy, para a Academia Royal de Londres, a gente dançava final de ano na Dalla Oscar, no Municipal do Rio. Então, era um sofrimento. Tinha muitas meninas com 10, 12, 15 anos que sofriam muito de bulimia por conta disso, de ficar magra para conseguir fazer parte e conseguir dançar, que era o sonho delas, né? Que aí vai mais além até do que da imagem, né? Não é nem questão só com a imagem, mas é para poder viver alcançar o sonho delas. Alguma coisa, né? Era muito triste. Agora, assim, falando de experiência na adolescência, assim, eu me lembro que tinha uma coisa compulsiva em a gente querer emagrecer muito. E uma coisa contraditória entre ter muita fome, muita vontade de comer, porque é um momento em que você está, seus hormônios, tudo está. E, ao mesmo tempo, você não pode comer porque você vai engordar rapidamente. Então, tinha essas coisas. Eu tinha amigas que comiam e vomitavam. Que assim, comia para sentir o sabor e depois vomitava. Eu tomava uns remédios para tirar o apetite que uma amiga minha mais velha tinha, mas que também me deixavam completamente histérica. Assim, minha mãe sacava na hora quando eu tinha tomado um remédio para não ter apetite, sabe? Para não ficar gulosa e querer comer a geladeira inteira em 2 segundos. Então, eu acho que esse é um processo que tem um momento da vida que a gente passa que é muito delicado mesmo. Mas conta como é que foi escrever esse livro, como é que você resolveu, tomou a decisão e... Eu escrevi, eu ainda estava internada, eu estive internada no Instituto de Psiquiatria, né, que eu acho que foi o ponto de virada da minha vida. Eu brinco que foi quando eu aprendi a ser gente, né, porque eu nunca me imaginei internada no hospital psiquiátrico, não tinha ideia de como era isso, mas eu aprendi muito, né, eu me achava demais, eu me achava inteligente, eu me achava, de repente você está ali num lugar que você perde até, assim, eu não podia ir ao banheiro sem estar acompanhada, então você perde a sua privacidade, né? Então, e ali naquele momento de ouvir muitos julgamentos de pessoas próximas e pessoas que, lógico, eu tive muito apoio também, mas de pessoas que queriam me ajudar a gente está falando há 12 anos, não tinha informação como a gente tem hoje, né? E não tinha, inclusive, nada. Eu procurava livros para ler, não tinha. Eu queria ver uma pessoa que tivesse passado por isso e estivesse bem, né? Então eu resolvi escrever a minha história. E eu acho que isso me ajudou a ficar bem, né? Porque eu queria ser uma referência positiva para as pessoas, então isso me dava uma responsabilidade. E aí eu comecei a escrever um diário no próprio hospital, né? E depois eu ainda passei por uma segunda internação, porque infelizmente o índice de recaída é muito alto. E na segunda internação que eu acho que eu consegui me estabilizar e rumo à cura, porque a cura não é um milagre, né? É um processo. Então você tem altos e baixos e tal. E aí nasceu o livro, então, depois da minha segunda internação, que foi lançado no final de 2009. Fez 10 anos agora em 2019. Caramba! E quais eram os sintomas? Desculpe estar perguntando, mas por curiosidade Imagina! mesmo. Para entender quais eram os sintomas de altos e baixos, quer dizer, o que era isso?
É porque o tratamento, na verdade, nada mais é do que o nosso pior inimigo, que era o ganho de peso, né? Para eu não tinha um remédio, você não toma um remédio para tratar, a não ser que você tenha uma comorbidade associada, uma depressão, né? Uma síndrome do pânico e tudo mais, que é muito comum desenvolver. Mas pro transtorno alimentar em si, você tem que comer, né? E comer e ganhar o peso era o meu maior desespero. Então, os baixos vinham nessa, quando eu tinha que me acostumar com o novo corpo, né? Eu tinha que aceitar minhas novas roupas. Então, em alguns momentos, eu dava aquela travada, dava 2 passos para trás, mas com uma equipe multidisciplinar que é super importante, né? Você tem que ter o psiquiatra, psicóloga, nutricionista. E aí você vai, os baixos vão sendo cada vez menores e eles vão se espaçando mais, então. Mas eu acho que a gente aprende a pedir ajuda, né? Olha, não tá legal e eu preciso de ajuda, então a gente sai mais rápido desses baixos. Conseguiu, Cláudia? Não, eu pedi a Juliana. O que acontece é o seguinte: o meu Chrome não está autorizando fazer. Aí eu tenho que baixar essa autorização, eu não vou correr o risco de interromper a live. Como a Ju está conosco, mas não está aparecendo, eu pedi para ela ver se ela consegue share com a gente, já que ela já fez o teste e conseguiu mais cedo. Então, tá eu fiz o teste, foi ótimo. Foi ótimo. De repente, depois, não sei se você tem como fazer daí, mas a Ju está com tudo lá, ela tenta. Me diz uma coisa, com quantos anos, mais ou menos, você se tocou e como é que foi a reação da sua família quando isso tudo aconteceu? Bom, só quando eu estava às vésperas dos meus 30 anos, né, que foi quando realmente perdeu a mão de vez, eu comecei a correr risco clínico, e a reação da minha família foi como que eu não percebi antes, né, aquela sensação de culpa, aquela sensação de culpa mesmo, né, e o médico sempre fala, não tem culpado, né, eu acho que existem responsabilidades, né, porque a culpa, ela acaba paralisando, seja a pessoa que se sente culpada, minha mãe, meu pai, até eu mesma me senti culpada em muitos momentos, mas a gente tem que ter a responsabilidade e o daqui para frente, então não adianta. E também não tem uma causa, né? São vários fatores que juntos eles acabam desencadeando o transtorno alimentar. Tem genética, tem a cultura, tem o meio que a gente vive, fatores psicológicos, familiares, então é tudo junto e misturado. Então, mas foi bem complicado, foi um baque muito grande. Mas depois Não, completa, desculpe, é porque eu fiquei curiosa. Mas eu acho que depois que dá esse choque, com orientação profissional, todo mundo conseguiu assumir o seu papel, porque é importante a família também apoiar, né? E aí eu recebi apoio de todos e foi muito importante. E me diz uma coisa, e como é que aí você passou a trabalhar isso de uma maneira diferente na sua vida, né? Isso foi né, uma abertura, porque já o seu trabalho fotográfico não lida com um transtorno alimentar, mas você vê que não é necessariamente o que você passou, mas igualmente terrível para as mulheres que têm transtornos alimentares. Por isso que eu queria que a gente mostrasse essa exposição, porque essa é uma exposição muito interessante. Porque mas, de qualquer forma, Carla, também, se a gente não conseguir, a gente pode disponibilizar no mulheresmix.com.br. Tem até no próprio Facebook. No Facebook da Fernanda, tem. no nosso Facebook. Então, a gente está tentando aqui a primeira vez, então vamos seguir a carruagem, porque... Não, mas é porque eu queria mostrar uma coisa que é interessante nesse trabalho, quando eu falo que ele é libertador, porque você tem uma pauta da relação da mulher com o corpo tão diferente da pauta que o homem tem a liberdade de ter socialmente com o corpo. E o seu trabalho, a ideia desse trabalho, que é tão interessante, e você vê as mulheres tão felizes ali, entendeu? Sendo fotografadas e podendo expressar no próprio corpo o que elas sentem e não podem dizer. Então, é muito interessante. Como é que surgiu essa ideia? Então, conta da ideia, vai, Fernanda.
Bom, no começo do ano passado, que eu estava completando 10 anos do meu primeiro livro e da recuperação, eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Então, eu tinha minha carreira de fotógrafa, mas é totalmente independente da minha escrita. Eu fazia landscape, fazia outra abordagem de fotografia. E eu estava com um canal no YouTube, tentando fazer esse ano comemorativo. E eu conversando com a Maria Fúfaro, que cuida do marketing da minha carreira, ela falou para mim, Fernanda, um dia, com calma, deixa aí na sua caixa aí de fundo que você juntar a sua escrita com a sua fotografia para fazer algum projeto voltado, porque você tem uma escrita muito forte, né? E você tem uma história muito forte. Mas pensa aí com calma. No dia seguinte, eu acordei com um projeto na minha cabeça, porque com calma é uma coisa que não existe no meu vocabulário, né? Aí eu sentei com ela, falei, Maria, eu pensei em fazer isso, escrever no corpo e tal, porque eu acho assim que essa coisa da escrita no corpo, ela tem um empoderamento, né? Ela tem a mulher usa o corpo como protesto, né? Como fala, como olha, não tá legal isso, né? Independente de ter o transtorno alimentar ou não, porque isso foi um projeto muito mais aberto. E aí é tão louco isso, essa questão do corpo, que tem uma pesquisa do Instituto Dove, que faz um trabalho muito legal, de mulheres reais e tudo, que só 2% das mulheres no mundo estão satisfeitas com os corpos. É muito louco, independente de ter transtorno alimentar. Então, assim, tem alguma coisa errada, né, com a nossa Tem um cultura. padrão de exigência, né, sobre isso. Quer dizer, se você vai olhar todas as pesquisas estatísticas, assim, 80 e tanto por cento das mulheres se sentem aquém do que elas deveriam ser. Elas têm o Exatamente. Eu tenho, sentimento que elas estão devendo, além delas fazerem tudo que elas fazem, terem tudo, elas ainda devem, elas são devedoras, elas se sentem ainda. Então, eu só passei a ter uma relação com o meu corpo, que, assim, de pensar na forma do meu corpo, depois dos 40, depois que eu tive minha terceira filha. Porque eu não sei porquê, mas eu fui uma pessoa que eu não me liguei ao corpo. Assim, tudo bem, fui sempre magra a minha vida inteira. Mas depois dos 40, que aí passei a ter o problema de engordar, porque tive filha, parou a tireoide de funcionar, aquela coisa toda, e eu não consigo mais emagrecer. Mas me incomoda porque eu acho que ficar fora do peso machuca, sabe? Assim, de uma certa forma. Uhum. Machuca fisicamente, né? Você fica com a articulação machuca, comprometida, a roupa te incomoda, ah, são várias você coisas fica mais mais pesada para pesadas, aí tudo. começa a dar varizes e outras coisas secundárias ao sobrepeso, né? Então, me incomoda muito mais por esse lado do Pela que saúde. da saúde do que pelo lado mesmo estético. Lógico que eu adoraria estar magrinha como eu sempre fui, mas não tem mais como. Eu já estou com 51 anos, né? Não estou mais criança, né? Então, assim, não tem como eu agora, 51, uma boa ideia, voltar a ter o corpinho que eu tinha com 18. Não tem como. Mas incomoda muito, assim. E é muito louco porque, como eu não vivi isso, né, de ter essa necessidade, ou me sentir fora do peso. Por exemplo, uma coisa muito louca, eu acho que eu tinha uma distorção ao contrário. Por exemplo, eu só fui descobrir que eu não tinha, que eu não tinha bumbum bem mais velha. Para mim, eu tinha uma bunda enorme. Então, assim, é uma coisa muito doida. Eu não reparava essas coisas em mim, entendeu? Então, eu acho que também tem esse outro lado também. E, assim, e também como eu não fui criada por mãe, porque minha mãe morreu, eu era muito jovem, mãe é que fala muito assim, né? Emagrece, ai, você tá gordinha, ai, você faz o quê? Meu pai não falava sobre isso. Sim, sim. Meu pai chegou para mim e falou, você tá gorda, você tá magra, você tá isso. Meu pai só falava assim, vocês têm que ficar saudável, porque ele era muito magro. Mas como a gente não tinha problema de engordar, então a gente era muito magra também. Então não tinha essa coisa dentro de essa valorização do corpo. Então talvez por Uhum. isso eu não tivesse pensei nisso agora, talvez por isso eu não tinha essa coisa com o corpo, entendeu? Não Não, e tinha. o fato de você ser magrinha também, né? Eu, por exemplo, É. quando eu virei adolescente, meu peito virou uma plataforma. Era uma coisa enorme, eu fui ficando corcunda, porque eu falava, meu Deus, como é que eu vou sair na rua com um peito desse tamanho? A minha mãe, eu não usava biquíni. Eu, com 14 anos, apesar de ser magrinha, eu tinha um peito tão grande que eu só usava marrom
e maiô. A minha mãe queria morrer. Minha mãe me teve muito jovem, né, com 17 anos, então ela era muito bonita. E ela não conseguia entender. E eu fui ficando corcunda, 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 até que eu conseguisse lidar com o meu seio, com o tamanho dele, equilibrar ele, não, sabe, não arquear o corpo para esconder, não. Eu gostava de gola rolê. Agora imagina o tabuleiro que não fica de gola rolê. É pior a gola rolê. Fala, Uma Cláudia. boa notícia, a Ju conseguiu. Yes! Então, ela só está esperando o nosso ok para Vai botar foto. aí! Ju, manda ver aí. Quando a gente vai Manda falando, ver. se interromper, tá tudo certo. Não, agora a Eu gente só quero quer ver, eu comentar quero ver. online aqui só para ver se eu vejo. Eu já estou aqui também vendo. Ó, Deixa eu Ju ver se eu... conseguiu, olha que Aê. maravilha. Ah, Ah, eu ainda não vi. Eu agora estou vendo bota full screen, Ju. full screen, só no. É, só na imagem. É, não consegue entrar tela cheia? É melhor. A Ah, gente tá. fica atrás. Oba! Não entra, não. Bom, mas, Fernanda, vai falando um pouquinho sobre essa foto aí, enquanto isso que ela está abrindo. Bom, essa foto está escrito A Luta é Nossa, né? Que são 4 mulheres reais, com histórias diferentes, né? Mas eu acho assim que todas nós temos lutas, né? Não importa. Aí. E então, assim, antes de fazer as fotos, como que foi esse processo criativo? Eu passei um questionário para essas mulheres, né? Primeiro eu abri no Facebook, quem queria, na época foi no Instagram, eu abri no Instagram quem queria participar e tal, falei do projeto, e eu recebi um número enorme de pessoas querendo participar, e você percebe o quanto essas mulheres estão cansadas dessa pressão, né? E não é só a perfeição no corpo, né? A mulher sofre uma pressão geral, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser a Cabelo, melhor mãe, a melhor mãe, ela tem que ser a melhor profissional, ela tem que cozinhar, ela tem que ser tudo, né? tudo. É E então, insuportável, é insuportável. E a gente Mas a tem por gente último. também se põe isso, né? Não a gente é se uma cobra, coisa. A assim, gente se cobra, não é que tem É. um mundo com 38 dizendo você. Isso já está introjetado. Você, quando vê, você acha que você tem que ser o chinês dos pratos, né? Assim. exatamente. Mas existe uma pressão muito grande externa também, né? É, já Sim, tem uma forma. Eu sou mãe solo, né? Então, quer dizer, mãe solo porque elas têm pai, mas ele não mora no Brasil, eu cuido sozinha delas no dia a dia. E assim, você tem que ser tudo, né? Você tem que ser mãe, professora, e aí você tudo em primeiro lugar, depois você é mulher, né? Então, assim, é muita exato. loucura. E o corpo, então, ainda tem que ser magra, né? Todo mundo fala, Cláudia, precisa emagrecer, você sempre foi tão magrinha, é o que eu mais escuto é isso. Cláudia, você sempre teve um corpaço, sempre foi um escândalo, poxa, você precisa emagrecer. Eu falei, gente, juro por Deus que se eu conseguisse, eu emagreceria, mas não consegui até agora. Agora, Mas quando você esse Passa quiser tipo aí. mudar de a comentário. foto, você fala, tá? Depois, que aí ela Tá. vai mudando. Tá, e aí essas mulheres, por exemplo, elas não se conheciam, elas se conheceram no dia, só que já rolou uma identificação, porque a pessoa não se sente sozinha, ela vê que não é só ela que tem luta, né? Cada um tem, uma tinha depressão dessas daí, ela tentou suicídio 3 vezes, a outra tem problema de síndrome do pânico, de ansiedade. Então, assim, e a mulher ela compete muito entre si, né, de forma geral. E aí você está num ambiente que você se sente acolhida por outras mulheres, isso foi transformador, foi lindo de acontecer. Quiser Máximo, passar para a máximo. próxima. Lá, Juju. Olha que Essas duas linda. também, duas queridas, né? Tá escrito Nasci para Ser Real, e é uma nutricionista e a paciente. Então, assim, foi muito legal, porque ela tem transtorno alimentar e elas se inscreveram para fazer isso, nem sabiam que iam estar juntas, então foi um momento muito emocionante também. É. E ela foi muito legal. E você vê, né, o sorriso de vitória, de satisfação, de realmente, olha, eu venci. Então foi um trabalho muito, muito gratificante de fazer.
É de cumplicidade, né? Tem uma cumplicidade entre as duas, uma alegria, né? É, e É a muito legal. Florence, ela tem uma história muito linda, porque a Florence, ela cresceu, né, ela negra, e na época que ela era mais nova, ela não se sentia representada nas revistas, no cinema, ela não se sentia representada no Brasil, e ela acabou desenvolvendo transtorno alimentar e tudo mais, então ela ali, né, mostrando o corpo, ela estava muito feliz, e foi muito bonito, muito emocionante. Muito lindo, trabalho muito lindo. Próxima, Ju. Aí, Olha. essa foto tá na minha esquerda, não sei como que as pessoas estão vendo, né? Mas das mulheres está escrito saudável do lado, né? Porque para mostrar exatamente que uma pessoa que está muito magra, ela pode estar saudável, uma pessoa que tem um padrão diferente do que a gente ditou como saudável, ela também está saudável. O que vai determinar isso são os exames médicos, porque quando eu estava muito magra, que as pessoas me elogiavam, eu estava com problemas seríssimos na minha saúde, né? Eu tinha deficiência de ferro, minha ferritina estava 7, minha pressão vivia 9/3, e as pessoas elogiando como se aquele fosse o modelo de uma pessoa saudável. Então, o saudável ele não pode ser medido pela forma corporal de uma pessoa, né? E quem vai determinar isso são os médicos, com exames, etc. E essa outra foto medidas não me definem, né? Porque nós somos muito mais do que um número, nós somos a nossa inteligência, a nossa cultura, o que a gente faz, o legado que a gente deixa, né? Porque quando a gente morrer, o que vai perguntar? Qual peso que você pesava? Ou que história você deixou, não é verdade? É. Ué, quantos quilos ela tinha? Isso é muito É, bom, né? aqui já 50 quilos. Não, né? Não é isso que vai ficar. Olha que Leona, olha que linda. Abrace outras mulheres. Exatamente por isso, porque eu acho que a gente vive numa sociedade de competição entre mulheres. O homem olha uma mulher, eu acho que no geral, e as mulheres ficam olhando o detalhe. Olha, ela tem celulite, ela tem estria, ela tem isso. E eu acho que se a gente se abraçar mais nesse sentido de que estamos juntas, essa pressão vai diminuir muito. Muito. Claro, porque o problema é que você tem uma pressão de um mundo externo e você ainda tem, né, nos seus iguais um chão estranho, né? Você não tem uma cumplicidade direta, você tem uma relação, muitas vezes, de competitividade, muitas vezes. Então, é delicado mesmo. Essa coisa, né? A mulher olha, repara a roupa, a bolsa, a unha. A cor do esmalte, né? Exato, exato. Você julga uma pessoa pela cor do esmalte. Então, Exato. E é uma loucura. aqui nos Estados Unidos eu sinto muito menos essa cultura do julgamento do que no Brasil. Aqui é mais tranquilo, eu acho. Os Estados Unidos, ele já tinha, né? Eu me lembro que quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui bem nova, e a minha avó que amava os Estados Unidos. E ela ia 2, 3 vezes por ano, durante anos da vida dela, ela foi passar férias nos Estados Unidos. E aí ela dizia, eu amo ir para os Estados Unidos, sabe por quê? Eu meto meu camisolão, ando na rua, ninguém nem me olha. Mas é Aqueles assim mesmo. vestidos enormes, sabe? Que usam meio com cara um pouco de, sei lá, Marrocos, essas coisas. E ela amava usar aquilo. E ela falou, uma vez eu saí no Rio com uma roupa dessa e ficou todo mundo me olhando achando que eu era uma maluca. Então Mas ela é amava. isso mesmo. Aqui Né? eu saio de pijama, de meia de cada cor, Crocs, e o pessoal não tá nem aí, entendeu? É, E aí não, quando eu vou para aí, já começa a reparar, olha, ela não faz mais a unha, porque eu não faço mais a unha. Olha, mas não sei o quê. E, poxa, eu acho que cada um se cuidasse da sua vida, né? O mundo já seria bem melhor. já seria Ô, bem mais fácil. Fernanda, como é que vocês compunham exatamente o que ia ser escrito no corpo de cada uma? Como era esse processo de trabalho que vocês tinham ali? Quando eu fiz o questionário com essas mulheres, eu pedi para elas me mandarem algumas frases que elas gostariam de ter escritas no corpo. E fora isso, como eu estava escrevendo um livro, né, eu fui pensando nas frases que eu precisava para montar o livro, para ilustrar aquilo que eu estava falando, né? Então, eu usava algumas frases que elas escolhiam, que elas sentiam uma representação, mas as frases que, lendo a história delas, eu achava que tinha a ver com elas. E tem umas fotos que foram coletivas, né?
Então, de acordo com os horários que essas mulheres iam estar, a gente fazia a montagem dessas fotos. E aí eu tinha uma equipe de voluntárias que, enquanto eu estava fotografando, já estava preparando. Em média, cada uma teve, foram 5 frases por pessoa, né, em média. Então, e eu fiz foram 3 dias de fotos, 2 em Campinas e 1 em São Paulo. Foram 60 mulheres fotografadas. E você tem, e essa exposição, como é que você já fez o circuito inteiro dessa exposição? Eu tinha tanta vontade de ver toda Não, ela. ainda não. Eu fiz o lançamento em São Paulo em novembro. A gente fez o primeiro lançamento no Clube Paulistano em São Paulo e depois no Tênis Clube em Campinas. Todas essas fotos, elas são impressas em Canvas, então assim é super fácil de montar e desmontar. A gente fez já num formato que ela possa ser itinerante. E agora ela estava em Miami, mas aí entrou a pandemia e acabou sendo suspensa. Mas eu ainda quero rodar com ela. Essa foto deu a capa do livro, né? Que toda mulher é bela. E tem uma história muito, muito bacana, né, também. É lindo. Mas olha a cara, que delícia! Olha os sorrisos, olha, entendeu? Eu adoro esse trabalho. Eu acho que as mulheres tinham que ver muito o seu trabalho no sentido de que essa diferença e essa mistura de mulheres é tão interessante porque são tão diferentes e tão iguais, todas com o mesmo sentimento, né? Exato. Todas tatuadas no corpo, que é isso que é muito interessante, a tatuagem, né? Você escrever no seu corpo sentimentos da sua alma, é muito especial. Você devia fazer várias rodadas desse trabalho, sabia, Fernanda? Você devia fazer com idades diferentes, sempre olhando para a mulher, mas, quer dizer, e criando recortes, porque o universo feminino precisa tanto entender essa tatuagem, né? E eu acho que seu trabalho está tão atual, assim, em todos os sentidos, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento, eu acho que bem revolucionário da relação da mulher com a mulher, discutindo mais essa relação mesmo, né? Como é que a gente se vê? Eu acho que a gente tem, por exemplo, em trabalhos, né? Eu no trabalho, eu tenho uma outra parceria com uma outra sócia, no qual a gente agora, nossa equipe, tipo assim, vamos trabalhar com maioria mulheres, né? Trazer a mulher mais para o enfoque, e esse seu trabalho traz um foco para a mulher, que a mulher precisa mesmo, né? Dela se enxergar como ela é mesmo, sem tanto disfarce, sem tanto preconceito, sem tanta metas a serem alcançadas, porque é exaustivo você ficar o tempo inteiro tentando ser uma coisa que você não é. Você tem que ter cabelo liso, você tem que ser alto, você tem que ser magra, você tem que ser inteligente, você tem que ser independente, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser atleta, você tem que correr, saber cozinhar, costurar. É tão cansativo que a mulher, hoje, ela consegue falar para outra mulher: hey, eu não sou tão boa assim. Eu não sou perfeita. E tudo bem. Perfeita, tudo bem. E você também não. Vamos todo mundo dar a mão e com as nossas imperfeições. Eu acho que a gente está num momento muito bacana. Então, eu acho que o seu trabalho vem meio que aceitar o limite, né? Que, na realidade, quando a gente fala... Porque é legal você buscar fazer bem as coisas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa... Mas você lidar com o seu limite de forma diferente. É você saber e aceitar o que você tem, sem necessariamente buscar alcançar coisas que te fazem feliz também. Porque também não sou contra quem quer ficar magrinho e é gordinho. Eu acho que é o mesmo direito que tem a pessoa que é gorda, gordinha e sente-se feliz dessa maneira, charmosa, de exercer, né, o espaço dela dessa maneira, como uma pessoa que é assim e que acredita nisso, uma infelicidade, que quer mudar e ficar magrinha, né? Pois assim, o direito sobre o corpo também é muito importante, porque tem entre a forma e o direito é difícil às vezes, né? Entendeu o que eu quero dizer? Sim, eu acho que a pergunta, até eu falei isso no começo, é o quanto te custa isso? E eu acho que a sacada é também a seguinte:
você não esperar isso acontecer para você ser feliz, porque isso é uma ilusão também. Então a É pessoa fala, o claro. dia que eu perder 10 quilos eu vou ser feliz. Não vai, amiga. Não Se vai. você não estiver feliz hoje, você não vai ser. Não, mas não é isso. Não, com certeza, mas isso está linkado ao que a Cláudia está falando. É ruim, porque você fica mais pesado, porque pesa as suas Exato. articulações. Então, tudo é um equilíbrio, não, né? Mas, assim, do seu bem-estar, não da estética, não da escravidão, do, do olelê da mulher que eu tenho que ser perfeita. Mas também tem coisas que na vida são importantes você saber o limite da possibilidade física mesmo. Entrou alguma coisa aqui, gente. Não sei o que é. Eu não consigo ler. Olá, boa noite, companheiros. Estão assistindo a live. Sou mulher, mas Não não, sou mulher, mas amo a não sou Carla mulher. Camurati. Não consegui ler. Oi, gente. Oi, querido. Então, a Maria do Carmo está falando um negócio muito legal aqui. Oi, do Carmo, tudo bom? Eu chamo de do Carmo, né? E ela é Maria Fúfaro. Mas a Maria está dizendo uma coisa que é um trabalho muito inclusivo, né? E é uma palavra que a gente escuta tanto, e é verdade, é um trabalho inclusivo, porque eu acho que, na verdade, eu acho que já existe uma conscientização, por isso que tem tantos programas e tantas linhas de beleza, né? Que precisam entender que precisa ter, por exemplo, maquiagem para todos os tons de pele, precisa ter creme para todos os tipos de pele também, né? Então todos os tipos de cabelo, não é todo mundo que quer ter cabelo com prancha. Eu era uma pessoa escrava de coisa. Eu amo agora, eu faço um coque, amo quando ele fica todo ondulado assim, porque Eu seco não, o meu assim, para ficar ondulado. é, Penduro também. mas eu estou feliz com o meu cabelo normal, seco. Antes eu jamais faria uma live sem fazer uma escova, entendeu? Aí eu falei, gente, chega, eu amo o meu cabelo, deixa ele do jeito que ele está, se está ressecado, se não está, é o meu cabelo, é o que eu tenho para hoje, entendeu? Já está bom que eu tô careca. Pintei de Não, isso rosa, é ó. liberdade, isso é Aí eu queria pintar liberdade, de né? rosa, aí todo mundo falou, você vai parecer aquelas velhas malucas. Eu falei, dane-se, eu estou em casa sem fazer nada, vou pintar meu cabelo de rosa. Fernanda, e você vai fazer um livro desse trabalho? Você deveria fazer um livro desse Esse já trabalho. foi feito, ele foi lançado já. Que é Foi. Ah, gente! Mas eu não Lindo. vi. E, ele lançou junto com o projeto. O projeto teve um componente que foi a exposição, né, de fotos e o mas, lançamento do livro. E aí mas no o livro livro, físico. o livro físico, aí eu conto a história falo um pouco da sociedade, da pressão e tudo mais, e selecionei algumas histórias dessas mulheres, né? E eu conto a história. Então, uma tem problema de depressão, outra tem problema de ansiedade, a outra é borderline, enfim, falando um Olha que pouco até para a legal. gente acabar com essa coisa do preconceito, do estigma, né? Porque eu acho que a gente carrega muito isso ainda. E as essa história pessoas acham o livro aonde, Fernanda? Esse Já livro está está distribuído. vendendo só no meu site, porque em livraria eles pegam 55% do valor, né? E eu dou para o programa de transtornos alimentares do Ambulim, então eu dou toda a renda do livro. Então aí eu optei em vender só pelo site para conseguir arrecadar mais dinheiro. tem o A livro gente aí para pode mostrar a botar. capa? Mostra a Tenho, capa. tenho Vamos aqui, botar peraí. para vender no Mulheres Mix, Fernanda, que eu acho que é legal para as Peraí. pessoas terem. A Achar. gente não Isso. precisa ganhar Eu acho que está 50. dando. Olha que lindo. Porque eu nem sabia. Lê para mim, divirta-se o quê? Liberte-se, você Liberte-se. nasceu para ser real, não perfeita. Muito bom. Ah, é o nome da exposição. É o Então, nome da exposição, é o nome da camiseta, que tem toda uma linha de produtos aí. que máximo. Vamos botar tudo lá no mulheresmix.com.br. Vamos. Cláudia, alguém mandou alguma pergunta? Você tem alguma pergunta? Na verdade, a gente não abriu. Pessoal, se alguém quiser mandar uma pergunta, a gente está aberto para as perguntas agora. As pessoas estão elogiando muito, estão se identificando muito, as mulheres estão achando o trabalho lindo, as fotos. Aí pessoas pedindo para filmar as fotos, pessoas pedindo para mandar as fotos. Então, assim, até agora ainda não temos perguntas, mas eu tenho algumas perguntas aqui que a gente pode estar fazendo. Você mandou? É que eu estou recebendo aqui. Ó. É porque a gente tem a Ju ali parando, ajudando. Tá aqui.
Vamos para o processo. Eu estou lendo as perguntas todas que estavam aqui pré-selecionadas, tá? Tá bom. Como a seleção das mulheres, como você fez a seleção das mulheres? Eu abri Elas nas redes escreveram. sociais e elas fizeram a inscrição, eu mandei o questionário e a gente Você partiu tinha um daí. número de mulheres que você queria atingir? Foi difícil? Teve muita inscrição? Teve muita inscrição, eu procurei atender a grande maioria, mas eu fui para o Brasil para isso, eu fiquei uma semana, então as pessoas queriam que eu viajasse para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, mas não tinha condição de fazer esse tour, mas muita gente pediu. Eu acabei concentrando só em São Paulo e Campinas e fiz algumas aqui nos Estados Unidos também, mas brasileiras, né? Americana não. Mas o pessoal quer o Liberte-se 2, eles querem ser fotografados, enfim. Eu acho que tinha que ter o Liberte-se 2. Acho que as redes sociais elas contribuem positivamente contra isso ou alimenta essa questão da perfeição? Eu acho que hoje a gente tem as duas linhas, né? Eu acho que antigamente era mais só a parte da perfeição, até da alimentação. Eu acho que a gente vive uma ditadura da perfeição, não só em relação ao corpo, né? Porque nas redes sociais todo mundo é feliz, nas redes sociais ninguém tem problema, nas redes sociais as pessoas fazem as melhores viagens, família não briga na hora das refeições. E a gente sabe que na vida real não é assim, pelo menos na minha não é assim. A gente tem briga, a gente tem, né? Mas tá bom muito assim, legal. Fernanda, porque já basta as pessoas sendo agressivas. Se agora as pessoas resolverem ficar deprimidas também, né? Vai ficar impossível as redes sociais. Deixa elas mostrarem o melhor de si, porque quando elas mostram o seu pior, que é mostrando, às vezes, a sua opinião política, a maneira com que elas se expressam, a gente já vê aqui qual é o nível, né? Sou de família italiana e tudo se faz na mesa, né? Você ama e odeia com a mesma intensidade na hora do jantar e do almoço, né? Então, o meu, por exemplo, jantar aqui em casa, no mínimo 2 horas sentado numa mesa. Ficar batendo papo, falando. É quase que impossível dizer que não vai sair um arranca-rabo de vez em quando, porque é uma mesa normal, e faz farta, parte né? da vida, né? Faz parte da vida. Então, eu acho que as redes sociais, elas dão uma maquiada um pouco nisso, e aí a pessoa tem a sensação de que problema só ela tem, e que todo mundo tem a vida maravilhosa, e ela não tem a vida maravilhosa. Então, a gente tem que ter É uma grande fake news, né? Exato, não tem, né? Eu estive recentemente na Disney, eu acho sensacional você ficar sentado olhando as famílias, porque assim, família tá se matando, o marido brigando com a mulher, diz que vai tirar foto, todo mundo feliz, né? E aí volta todo mundo brigando de novo, e as pessoas veem o quê? A foto, todo mundo feliz. Aí você vai pra Disney, Mas tá é brigando com a sua melhor. família. Não, é melhor, Você vai guardar essa... foto das brigas da vida? Não! É Não, mas melhor que a está gente falando é que esqueça. toda a família briga, Não, toda a eu tô família. Mas isso todo mundo sabe. A Não, foto eu é acho uma que não é todo mundo que memória. sabe. Eu Todo não mundo acho. sabe. Eu não sei Eu se todo mundo acho. sabe. Eu acho que as pessoas criam essa ilusão de que a vida também dos acho. outros é perfeita É e a sua melhor. não. Isso é inveja, Fernanda. Isso é inveja, não é ilusão. Você olha para o outro e acha que o outro tem uma vida melhor que a sua. Isso tem nada a ver com ilusão, nem com essa coisa onírica cor-de-rosa. Isso é inveja, porque as pessoas acham, porque vem numa foto do Facebook você feliz, dando um beijinho no seu filho, acham que a sua vida é muito melhor do que a dela. Mas isso é um sentimento de inveja, não é um sentimento doce, dizer assim, como ela é feliz e eu, pobrezinha de mim. Não, olha como o mundo é melhor e eu não consigo nada. Esse é o grande problema do mundo, porque as pessoas não confessam. A gente devia fazer uma live sobre inveja, Cláudia, Vamos fazer uma live sobre inveja. É dos sentimentos mais inconfessáveis. Eu, no outro dia, estava vendo uma pesquisa disso, a Miriam Goldenberg, que é uma escritora que eu adoro, estava falando sobre isso, e é exatamente isso, saber que primeiro, ninguém confessa que tem inveja. Ela falou nas minhas pesquisas, ninguém. Você põe os 7 pecados, a inveja não aparece. Não, mas quando a pessoa confessa a inveja, ela diz que é uma inveja branca. Branca, Ai, uma invejinha branca. Tal. A Gabriela está perguntando como foi o seu processo de cura pela arte. Foi pela arte ou foi a arte ajudou a se libertar? Como foi isso? Eu acho que foi, primeiramente, com o meu primeiro livro, que foi um processo de catarse mesmo, né? Um processo de
de entender a minha história, e eu não escrevi para ser famosa, eu não escrevi para nada disso, eu escrevi para ajudar uma única pessoa. Eu falava, se eu ajudar uma pessoa só, já valeu a pena tudo que eu Feliz. passei. E eu acho que nesse processo da escrita, e eu acabei me encontrando, porque eu parei, a doença me fez parar, rever minha vida, e eu acabei ativando esse dom que eu não sabia. Não é que eu não sabia, eu sempre gostei muito de escrever, mas eu trabalhava no turismo, fazendo eventos, tudo mais. Então, acho que se não fosse esse processo da doença, eu não ia parar e ia me tornar escritora. Hoje eu estou já escrevendo meu 7º livro. Então, Olha que lindo. eu vejo isso como uma transformação mesmo, né? É a coisa da. Se você pegar a palavra transformador, né? Transformar a dor. E eu acho que eu É. consegui fazer isso no meu processo da doença. Ah, que lindo. A gente Essa, tinha que conseguir fazer em tudo, né? E é é, lindo porque essa vivência as pessoas tinham que saber exatamente transformar as dores, né, em alguma coisa que É, fosse para elas mesmo mas um resultado. você acredita que a transformação da dor, você consegue fazer essa transformação quando você também está num processo mesmo de aceitação internamente, né? Você não consegue é, fazer é. em todos os quesitos, eu acho, né? Você superar uma dor de uma perda, você só consegue quando você, dentro de você, né, transforma essa dor, consegue conviver com essa dor, digamos assim. Você sabe que dói, mas você consegue seguir adiante, né? E Eu eu acho acho que que você tem que aprender a aceitar o que você falou, né? é, Quando eu perdi meu pai, foi um processo muito traumático. Meu pai, ele entrou num avião, teve um ataque do coração e morreu aos 66 anos de idade, né? Foi muito traumático. E eu também escrevi um livro, eu escrevi um livro de homenagem, né? De filha para pai. E foi onde eu consegui elaborar meu luto, foi uhum. escrevendo. E eu acho assim, a dor, ela existe, mas você transformar a dor em propósito de vida, eu acho que é onde a gente consegue superar isso. Eu consegui conviver com a dor, né? Que também, É, porque a gente, na verdade, uma perda ou algum tipo de acidente, uma coisa, você nunca deixa de sofrer por aquilo, mas você aprende a conviver com aquilo, que eu acho que é a grande sacada. E às vezes pela arte, pelo outro, né? Que te mostra um caminho, ou uma foto bonita. Eu acho que a foto, ela diz tudo, né? Tanto que né, o cinema é fotografia, né? A música ela existe, mas quando é feito um videoclipe dessa música, você consegue quase que viver na música, né? Se ver na música. Então, a imagem ela é tudo. Então, você conseguir transformar a sua dor num livro tão bonito, né? De fotografia com mulheres que exalam felicidade. Eu, como mulher, fora do peso gordinha, me sinto super prestigiada e me sinto mesmo levada em Aceita, consideração, né? Aceita, levada em representada, né? consideração, representada. representada, porque a mulher ela há anos, né, vive uma vida de batalha, né? Nós estamos desde a época que a gente existe tentando existir, né? De alguma forma. Então, eu acho muito Eu bacana mesmo. acho, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial para as mulheres. Então, e o Uhum. seu trabalho vem de alguma maneira coroar isso, É, porque fala da liberdade física e tudo isso com felicidade, né? Por isso que eu estou dizendo, quando a gente fala, as pessoas fotografam sorrindo, porque o melhor é fotografar. Você poderia ter feito essas mulheres todas chorando também com aquilo Sim. escrito no. Aliás, você podia fazer até um outro, um outro ensaio da escravidão desses sentimentos. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, mas o mais legal é quando a gente consegue registrar. Eu adoro alegria, eu acho alegria né, tem um poder de transformar, que é Aham. isso que a gente tem que saber fazer da vida, né? Por isso que tem do limão à limonada, né? Como é que você consegue metabolizar as dificuldades e fazer que essas dificuldades sejam um impulso para a sua vida? E você é um super exemplo, Bárbaro. Obrigada. Cláudia, a gente não falou, eu estou respondendo aqui é, uma. Ah, fala, fala. que a Fernanda, de quem ela é filha, ela acabou de falar no pai dela e É, a gente não a falou. Fernanda é Por filha do favor, saudoso Luciano do querido, Vale, amado querido, amado, Luciano uma do Vale. pessoa super participativa no mundo dos esportes, no mundo do entretenimento, do jornalismo. Foi uma perda enorme, né?
Eu tive o prazer de conhecer, trabalhei quando eu cheguei, eu morei muitos anos em Miami, para quem não sabe. Luciano tinha uma loja junto com o Tony e a Denise chamada Carol e do Vale, né? Sim. Nós éramos meninas. E depois eu fui trabalhar com a Maria do Carmo na Look TV, que também era do pessoal, né, do Luciano e tal. Então, assim, eu tive ele na minha vida, não era uma pessoa muito presente, assim, conheci ele e tal, mas eu acompanhei, né, a nossa juventude toda, todas as corridas, os jogos, era apresentado por ele, né, depois foi para Bandeirantes e tal, mas era uma pessoa muito presente. Foi uma perda muito louca, né, porque ele estava indo cobrir um jogo, não foi? Foi. Ou foi a Olimpíada? Campeonato Brasileiro. É isso, ele estava indo cobrir um jogo de futebol e muito jovem, né? Assim, morreu de uma forma tão inesperada, foi surpreendente, pegou todo mundo, o Brasil todo ficou muito chocado. E foi às vésperas da profissional. Copa, né? Que ia ser a Copa no Brasil, que era o sonho dele fazer e tal. Exatamente. E foi muito. Eu acho que a gente, todo mundo sabe, né, que uma hora você vai morrer ou você vai perder as pessoas, mas a gente nunca está preparado para isso, né? E eu acho que de uma forma bruta, assim como foi, a gente acha que as pessoas é eterna. E esses dias até fiz um post sobre isso, porque um dia antes do meu pai morrer, eu encontrei com ele na fila, porque ele tem, né, um filho da idade do meu filho mais novo, e na fila do carro para buscar na escola. Naquele dia, eu não desci para abraçar meu pai. Eu sempre descia, mas eu falava... A gente sempre acha que tem o dia de amanhã, né? Uhum. Aí eu fiquei com aquela preguiça, falei, amanhã eu falo. E no dia seguinte ele morreu. Então, assim, isso me trouxe um aprendizado de que não dá para esperar, né? A gente abraçar e falar te amo e tudo mais. Eu não tenho isso na hora, é lógico, que eu chorava de culpa, de remorso, de tudo. E depois eu trabalhei isso para tentar trazer como aprendizado para a minha vida, mas a morte dele me ensinou muitas coisas de uma forma bem dura. Eu acho que vivenciar a morte, Cláudia acabou de perder o pai, eu perdi pai e mãe, você vivenciar, principalmente, né, quando você perder mãe, ser uma sem mãe, ser uma sem pai, ser uma sem mãe, sem pai, é muito difícil esse momento de ruptura, realmente, é muito... E a gente não entendeu a finitude direito, então ela é muito sofrida, porque ela é um aprendizado também, ela tem que estar presente na vida, até para a gente aproveitar melhor a vida, às vezes, eu acho. Essa questão, eu acho que a gente tem duas formas de sofrer, pela dor e pelo amor, né? Pela dor... E de aprender também. Não, de aprender pela dor ou pelo amor. Você vai por um ou vai por outro. Eu perdi minha mãe muito cedo e perdi meu pai há pouco tempo. Então, eu fui criada pelo meu pai. E é muito difícil, não importa a idade, você sofre, são dores que te acompanham o resto da vida. Hoje eu sou quem eu sou pela perda da minha mãe, né? Senão seria outra pessoa completamente diferente. E eu acho que toda vez que a gente se sente representada de alguma forma, seja porque a gente está velha, gorda, ou por qualquer causa que seja, por sermos mulheres, simplesmente, né? A gente está fazendo uma mostra agora que é para falar de mulheres também, porque é difícil, a mulher no mercado de trabalho é competitivo demais, e é cruel com a mulher muitas vezes, ganha menos, tem todas as questões, né? Ser mulher, como diz a minha amiga Carla, né, a gente aprende a ser mulher, e ser mulher não é fácil, né? É uma luta constante. Então, quem disse isso foi Simone de Beauvoir, eu só repito. Então, você repete ela, que ser mulher você aprende. E eu digo que ser mulher não é fácil, né? É uma luta diária, né? Com você, com o mundo, com tudo. Então, quando eu vejo qualquer trabalho que inclua a mulher, que enalteça a mulher, e todas as formas de mulher, e femininas, né? Porque nem só é mulher, mas ser femininas também, eu acho que a gente tem que dar voz, a gente tem que divulgar, a gente tem que dizer que é feito por mulher. Hoje eu recebi também um trabalho lindo feito por meninas para ajudar as pessoas carentes a irem para o Enem, sabe? Que estão começando num bairro aqui no Rio de Janeiro, mas que querem estudar por meninas, sabe? Que acabaram de se formar no colégio, que estão também fazendo Enem. Então, quando você vê trabalhos e iniciativas de mulheres que representam as mulheres e representam o todo também,
tem que estar botando aqui mesmo, para mostrar para todo mundo, para dizer que tem mulheres maravilhosas fazendo trabalhos Uma incríveis. mulher levanta outra, uma mulher Exatamente. levanta outra, uma mulher levanta Exatamente. outra, uma mulher levanta outra, e assim nós vamos. Tem mais alguma pergunta, Cláudia? Estou preocupada, porque a gente está falando muito e já está dando a Não, nossa é porque as hora. pessoas estão muito encantadas. Olha, as pessoas, aqui, olha, Então falo que... as pessoas estão amando o programa, estão amando o trabalho da Fernanda. Fernanda. Tem mais alguma pergunta? Assim, é só elogios. Não tem muita pergunta, não. Saudades, mulheres incríveis, que live maravilhosa. Fernanda, suas fotos são lindas. Então, eu acho... Live ótima, adorei. Carla, obrigada. Ô, Fernanda, fala o seu site para as pessoas que querem comprar o livro, e a gente tem que combinar de ter todos os seus livros aqui no Mulheres Mix. Então, fala para a gente. É fernandadovale, com 2Ls.com.br. Facílimo, tá? gente. E no meu Instagram, que é fernanda.do.vale, lá também tem todo o projeto. Eu saí do Facebook recentemente, que eu não estava dando conta de 2 redes sociais, eu acabei focando tudo no Instagram, mas no meu Instagram também tem todo o meu trabalho, tem as fotos, o pessoal que quiser conhecer mais também do Liberte-se, está tudo lá. Tá ótimo. Então, super obrigada. Falar, Fernanda, além disso? Desculpa. Eu estou com medo que... Mas aqui não corta, aqui corta também? Não sei, eu acho que não, já passou uma hora, acho que não. Não, aqui não corta, não. Eu fico com medo só da gente, fiquei traumatizada. Não, eu só queria agradecer mesmo o espaço, a presença aqui de vocês, né? Eu agradecendo a presença de vocês, é ótimo. O convite de vocês. Tá no sangue. Não adianta, né? A pessoa está achando que está entrevistando as duas. Muito bom. Mas eu queria agradecer o convite, queria agradecer esse espaço, porque falar desse projeto é sempre muito importante para mim, porque ele tem uma história pessoal, né, e uma história de todas nós mulheres que estão aqui representadas. A Lívia e a Daniela, algumas também agradeceram você por estar compartilhando a sua história conosco, porque é sempre dolorido tocar em coisas, em assuntos que foram doloridos alguma vez na nossa vida. Sim. Mas, ao mesmo tempo, vai nos libertando dessa dor aos pouquinhos, né? Para a gente foi muito bacana fazer, porque foi uma forma descontraída, né, também, de fazer essa estreia numa live no Face, com 3, foi meio, você desculpa nosso início, mas foi um prazer ter você com a gente nesse momento, acho o seu trabalho lindíssimo, Maria Fúlfaro, né, vamos botar como ela gosta, ela é uma fã incondicional do seu trabalho, sempre falou muito de você, desde o início, porque a gente se conhece há muitos anos, a gente já trabalhou juntas, a gente já fez projetos juntas, e aí quando a gente lançou a Mulheres Mix, a gente chamou a Maria para fazer uma ponte de alguns trabalhos em Miami para a gente, e aí foi quando ela trouxe o seu trabalho, e a gente ficou apaixonada por seu trabalho desde o início. Então, eu queria agradecer também a Maria por ter apresentado você, a gente se reencontrar depois de tantos anos, né? Nós éramos menininhas. Então, eu queria muito te agradecer por essa estreia. Muito obrigada. Fernanda, querida. Só uma coisa, vou falar online, completamente ao vivo agora. Talvez Maria do Carmo volte para ficar conosco no Mulheres Mix. Isso, estamos namorando. E vamos conversar, estamos namorando ela está namorando a gente. Então, realmente foi maravilhoso ter conhecido você, Fernanda. Eu estava querendo que a gente fizesse esse encontro já há algum tempo, porque eu queria muito ouvir você e mostrar para as pessoas o seu trabalho, que eu acho que ajuda muita gente a realmente aprender com outras vivências e como as pessoas conseguem transformar as suas vidas e o que elas sentem só por olhar de outra maneira. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada por estar conosco aqui na nossa primeira live, totalmente atrapalhada.
Real. Linda. Real. A cada dia, gente, eu ainda tenho que aprender a não me mexer na cadeira, não me ir para trás, para frente, mas enfim, a gente vai levando. Muito obrigada, querida, Eu que agradeço. querido. Eu queria só dar o serviço aqui para todo mundo, dizer que essa é a nossa primeira live aqui no Facebook. Nós vamos partir, toda vez que a gente tiver uma convidada, a nossa live será aqui. Nós temos ainda mais 3 lives com convidadas. A gente vai dizendo ao longo da semana quem são os nossos convidados, mas já avisando que quinta-feira que vem, às 18 horas, nós estamos de volta aqui. Que algumas pessoas estão perguntando, então já estou aproveitando e dizendo. Toda quinta-feira desse mês de julho estaremos aqui com uma convidada às 18 horas, no Facebook do Mulheres Mix. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer. Obrigada a vocês. Obrigada, Beijo. gente. Beijo, Muito beijo. obrigada. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Foi o máximo. Obrigada, foi um Até a prazer. próxima. Até a Até. próxima, gente. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Beijo a Beijo, todos. beijo. Tchau.